Olá pessoal, aqui é Margarete Camilo do canal Viva Poderosamente e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo que fala sobre o Ho'oponopono. Na verdade é uma entrevista que o Dr. Hugh Lane deu para Rita Montgomery, onde ele explica o método que ele usou no hospital psiquiátrico para curar alguns enfermos. E ele aproveita nessa entrevista e fala também dos dados que nós vamos acumulando no decorrer de nossa vida e que é necessário que façamos uma limpeza para que a nossa vida seja mais fluida e a gente viva de uma maneira mais de acordo com as nossas expectativas. Então é um vídeo um pouquinho longo e eu dividi em duas partes. Mas o assunto é muito importante, muito interessante, aborda várias áreas de nossas vidas e vai abrir a nossa mente, vai expandir a nossa mente para coisas que talvez a gente não preste muita atenção, tá bom? Então assista até o final, assista as duas partes até o final e se você gosta de vídeos com esse tema, curta, compartilhe e comente aqui embaixo para que eu possa trazer mais. Tá bom? Eu pretendo fazer uma pequena série a respeito e se vocês gostarem, eu continuo trazendo, tá bom? Então, fiquem com o vídeo, aproveite, porque é um assunto que é bem importante nós entendermos, ok? Um beijo e até o próximo. Boa tarde, meu nome é Rita Montgomery. Estamos aqui no número 213 da 17 Mile Drive, Pacific, Califórnia. Tenho o prazer de entrevistar o Dr. Hugh Lane. E presentes aqui comigo também o Dr. Rick Moss e Marvin Lino. Eu tenho algumas perguntas para o Dr. Hugh Lane. Por favor, nos diga primeiro como se pronuncia o seu primeiro nome. Ialeakala. Obrigada. Bem, quero falar contigo, especialmente sobre algumas das ideias que o senhor traz do livro Limite Zero, escrito sobre o senhor por Joe Vitale. Talvez o senhor possa começar explicando um pouco sobre essa ideia de ter 100% de responsabilidade sobre si mesmo. E é uma ideia totalmente diferente sobre o que seja o eu, de acordo com o sistema que o senhor fala. Bem, eu acho que Shakespeare o disse melhor que eu. Se você ler o soneto 146, Shakespeare diz poor soul. A ideia básica é que há tragédias em nossas vidas porque não enxergamos a origem dos problemas, que é sempre dentro de si mesmo. A tragédia está em nossa vida porque não temos ideia e as repetimos outra e outra e outra vez. Por isso, quando eu trabalhei, por exemplo, no Hospital Estadual do Havaí, com pessoas que haviam matado ou violentado outras pessoas, eu tinha que me perguntar, o que está acontecendo comigo? Que eu estou passando por isso. Estou experimentando um paciente sendo violento, funcionários enlouquecendo, esse tipo de coisa. Então, eu tenho que ter 100% de responsabilidade por isso. O que está acontecendo comigo? Que estou criando essas experiências. Então, faço essa limpeza. E a limpeza do Ho'oponopono é ir dentro de si mesmo, especificamente dentro do subconsciente, já que tudo é controlado por informação. E a informação no meu subconsciente está dizendo, está meditando o que estou vivendo, o que estou experimentando. É como Shakespeare diz em A Tempestade, quando Miranda diz, só eu vejo o que vejo. Miranda tem essa inspiração de que ela está vendo com os seus dados. E assim passa comigo, com todos vocês. Por isso, só trabalho com os dados em mim, que eu experimento como o da outra pessoa. Por isso, se te vejo como uma louca e estúpida, é só a minha experiência sobre você. E se eu a apago,
Você não pode mais ser daquele jeito. Portanto, isso significa ser 100% responsável. Ser 100% responsável é tomar responsabilidade do que está acontecendo contigo, que faz com que você experimente o que seja. Posso perguntar para esclarecer esse ponto que diz: o que há em mim que eu estou experimentando isso? Poderia explicar o que quis dizer com experimentando? Quer dizer percepção? Não quis dizer isso, a percepção. A percepção é uma consequência dos dados jogando com o subconsciente. Voltando novamente a Miranda, Miranda disse: só posso ver o que vejo, porque os meus dados estão vendo. Por isso Miranda está falando o que Shakespeare diz, que a mente é só um cenário e os dados se movem por esse cenário. E os dados são realmente o que está ocorrendo. Por isso, se os dados me dizem que estou experimentando esse sofrimento, experimentando gente idiota, eu tenho que ser responsável por isso. O que está acontecendo em mim é simplesmente os dados se reproduzindo e, mais especificamente, recordações se reproduzindo no subconsciente. E esses podem ser apagados. O que estou dizendo é que isso provavelmente é a coisa mais profunda sobre o Ho'oponopono, que você pode apagar esses dados. Pode nos dar um exemplo de como se sente ou como é isso de apagar dados? Ou é algo que não se pode fazer em uma situação como esta? Não tenho certeza do que está perguntando. Pode nos dar um exemplo de limpeza? De como podemos apagar os dados que estão em nossa própria mente? É algo que podemos fazer? Sim, claro, você pode fazê-lo. As árvores podem, os carros podem, qualquer um pode fazê-lo. A ideia é que a pergunta mais importante que alguém precisa saber é: quem sou eu? E a maioria das pessoas não tem ideia sobre quem são e, portanto, estão permitindo que seus dados falem por elas, ao invés de escolherem em não ter os dados, apagando-os. Voltando aos grandes salvadores como Jesus, Jesus diz: ame seus inimigos, e o único inimigo são as experiências de suas lembranças se repetindo como críticas, sentimento, ódio. Assim, Ho'oponopono é se apaixonar pelos dados e dizendo a raiva: te amo, dizendo a recordação que está reproduzindo a raiva: te amo, obrigado por se mostrar e me dar uma nova oportunidade de me libertar. Por isso, Ho'oponopono é simplesmente dizer te amo, obrigado. Quando os dados são apagados, qual é o eu que permanece? Um eu único? Um que Deus criou? Está individualizado ou simplesmente puro? Bem, deixe-me voltar a você. Eu te perguntaria: quem está falando? Quem está fazendo esta pergunta? Bem, teria os dados em mim, porque uma parte de mim saberia a resposta. O que estou dizendo é que, desde que os dados estão falando, pode-se apagá-los. O que digo às pessoas que, embora tenha perguntas, nunca serão capazes de chegar ao que está acontecendo, porque os dados estão no controle. A ideia é chegar a ver que, historicamente, temos chegado a essa conclusão que podemos decodificar as coisas. Os gregos chegaram e disseram: vamos examinar, analisar, mas o Ho'oponopono não é para analisar ou examinar. Ho'oponopono é sobre deixar os dados irem de forma que, quando os dados forem apagados, você está no que Buda chama de vazio, o que Shakespeare chama de um estado de branco. E quando se está nesse estado de ausência, de vazio, de branco, é quando a inspiração chega. É o que a física quântica chama de força fantasma do nada. Perdão, é um estado do nada que está descrevendo? Você tem que ser bem cuidadoso, porque tem que ser o mais preciso possível. Sem pensamentos, sem palavras? Não sem pensamentos, sem os dados se reproduzindo. Então, o que significa não ter dados se reproduzindo? Significa que está livre, está absolutamente livre quando não há dados se reproduzindo. E é só em liberdade. Vou usar outra palavra, claridade definida como sem dados se reproduzindo, significando nenhum dado reproduzindo no subconsciente de uma pessoa que a experimente. Por isso, vamos dizer
Se consegue voltar a sua mente a zero, é o que Jesus chamou de rochas da fundação, e é somente nessa fundação e é dessa fundação que surge a inspiração. E então você é movido por informação perfeita, ao contrário de usar uma informação morta. Na maioria das vezes estamos mortos, sem percebermos que estamos presos em dados velhos. E Ho'oponopono consiste em liberar a morte e os mortos, basicamente. Temos uma hipoteca em nossas almas. E sequer sabemos disso. E como não somos conscientes disso, não nos damos conta. Estamos presos e vamos sofrer. E não tem que ser assim. Você pode apagar os dados. De volta a zero e a partir do zero. Surge essa força fantasma de inspiração. Dados novos, novinhos. Há tanto de nós funcionando no mundo que depende da linguagem de pensamentos, só se você assim dizer. Em outras palavras, agora estamos presos nesses dados. Você acaba de dizer algo que é simplesmente uma história, e os dados estão te dizendo o que dizer, e você está presa. Se você está presa, eu estou preso. Ok, deixe-me tentar dizer de outro jeito. Não pode dizer de outro jeito. Não há outro jeito que você possa dizer isso. Se está em zero, deixe-me tentar uma outra vez. Você pode estar no estado zero e ter uma linguagem? Você vai estar no estado zero e ter perfeito. Você vai dizer, seja lá o que for perfeito e certo. Em outras palavras, vamos dizer que você está em zero. O mundo inteiro, o cosmos inteiro se torna zero. Quer dizer, tudo se ilumina. Ele se ilumina, a cadeira se ilumina, mas eles não se iluminaram a partir de mim. Eles se iluminaram diretamente da fonte. E então a linguagem é perfeita. A linguagem que nem eu, nem você estamos cientes. É o que o artista chama de inspiração. Alexton, Van Gogh ou esses grandes artistas simplesmente fazem. Como você faz isso? Não sei, apenas fiz. Esta é a linguagem do amor e da arte. Verdade, beleza, além da compreensão. Se alguém se responsabiliza por tudo em todos, tudo o que está ocorrendo com essa pessoa, sim. Então, a ideia de livre-arbítrio, que cada um tenha liberdade de escolher ou a vontade de escolher por si mesmo, como pode crescer para trocar cura? Isso não seria um ponto que você reconheceria? Correto? Depende. De novo, precisamos ser bem precisos. Vou voltar a você e perguntar, quando disse livre-arbítrio, o que isso quer dizer? Para mim, significa o direito de escolher contra o que é natural. O direito de ser fiel ao programa de separar sua mente da fonte. O que acontece é que, em cada dado momento, 11 milhões de dados de informação estão trabalhando, dos quais você não está consciente. Eles te dirigem, você não tem livre-arbítrio. Mas você tem escolha, e a escolha é, como Shakespeare está dizendo, ser ou não ser, livre dos dados. Você tem essa oportunidade de escolher. Mas os dados te dirigem. A única pergunta é, quais dados vão me dirigir? A inspiração ou as memórias, que são coisas mortas? Esta é a escolha. Mas não se tem livre-arbítrio. Posso perguntar de outra forma? Vamos conversar sobre as pessoas do Hospital Estadual, do Havaí. Ao mudar você mesmo, você os muda por quê? Eles são partes de você? Essa frase está correta? Eu acho que o que acontece é como aconteceu com vocês. Antes que eu viesse aqui, eu peguei o endereço. Então, eu fiz a limpeza no endereço. Eu fiz a limpeza nessa câmera, porque eu não sei o que ele filmou antes, porque poderia interferir com o que acontece agora. Então, eu tomo 100% de responsabilidade, porque a paz começa comigo. Se eu chego e não estou em paz, você não pode estar em paz consigo mesmo. Por isso estou aqui com um só propósito,
que é fazer as correções com o que seja. Sim, e eu não sei o que é conscientemente, mas há partes em mim que sabem o que é. A minha tarefa é simplesmente começar a ser 100% responsável fazendo a limpeza. Mas eu não sei o que tenho que limpar, não tenho ideia. Eu tenho a impressão que você toma muitas das decisões e ações baseado nas petições à divindade para fazer. A escolha para agir de um jeito ou de outro. É assim? De novo, eu tenho que ser muito preciso agora. Eu faço a limpeza. Esse é o meu trabalho de voltar a zero, quando ser livre. Quero ser livre. Meu único propósito de estar nesse planeta é porque eu tenho lixo, que é a hipoteca da minha alma. E quero me livrar do lixo e ser feliz, e ser livre. Então, sendo livre, a informação vem da fonte. Mas eu nem saberei, não posso dizer, oh, já tenho a informação. Não é meu trabalho é seguir limpando, sem parar, e deixar abrir, seja lá o que vai abrir, porque há 11 milhões de inspirações ocorrendo, e eu não estou ciente delas. Então, como se parece a limpeza? Pode descrever como é o processo de limpeza? A limpeza é somente dizer, sinto muito, por favor me perdoe, por seja lá qual for dado que está funcionando em mim, que preciso corrigir. Portanto, se alguém te chama, como eu, e te pergunta, pode vir conversar conosco? O que faz? Eu limpo. E o que acontece? Se eu limpo o suficiente, eu chego a está bem fazê-lo. E eu faço, ok. Mas se eu limpo e não sinto que devo fazê-lo, não faço. E há muitas entrevistas que não fiz, porque sentia que não deveria fazê-las. E não sou eu quem está tomando a decisão. São as informações em mim que está tomando a decisão, não eu. E como você sabe disso? Eu não sei. Quero dizer, como você sabe que tem que vir? Não sei. Só faço. E então isso me diz, vai em frente. E logo lhe digo que está bem. Não é como um processo em que você vai e diz, oh meu Deus, é algo que tem que ser trabalhado e limpado. É como uma rosa que vai se abrindo e em certo momento simplesmente percebo, porque eu acho que tenho feito isso. Não sei, acho que umas 3 décadas eu tenho isso. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Você acredita que seja possível, algumas pessoas acreditam que possa fazer uma pergunta e obter um sim ou não como resposta? Como em psicokinesiologia ou usando um pêndulo? Perceber que estão recebendo uma resposta? Acredita que seja possível? Bem, quero voltar a você de novo. Para mim, a única razão que estou aqui é com o propósito de limpeza. Então, o propósito de limpeza é liberar os dados. Então, eu não sei exatamente do que você fala, mas sim, se eu fosse usar um pêndulo, me asseguraria de que estou livre de dados e depois perguntaria. Mas com o pêndulo, se não estiver em zero, obterá falsas respostas. Baseados em suas próprias ideias, eu seria mais exato. Baseado em suas memórias e no banco de dados do computador, então como o senhor sugere que as pessoas comecem o negócio da limpeza? Eu sequer faço isso, só faço a limpeza em mim mesmo. E se alguém quiser, aparecerá como você. Aqui estou. Por exemplo, há alguns anos, alguém me disse, convença-me que eu devo participar dessa aula. Eu disse, não fazemos marketing, não faço esse tipo de coisas. É uma decisão, uma escolha que você tem que fazer por si só. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Se estivesse, estaria no negócio errado. Eu tenho feito marketing para você por todos os lados, porque eu sabia que seria uma maravilhosa oportunidade para as pessoas te conhecerem. Eu ainda estou tentando entender como é o processo de limpeza no nível experimental.
Novamente, você tem dados, e os dados podem... Eu posso experimentar os dados como dizendo, eu não gosto de você, ok? Vamos dizer que o dado diz. E na minha mente eu digo, oh meu Deus, eu tenho que tolerar toda essa bobagem e blá blá blá. Então eu vou, eu tenho que limpar isso, o que está correndo em mim. Eu não sabia que tinha. Então eu posso olhar para esse lado e dizer, eu te amo. Obrigado por me dar mais uma chance de te deixar partir de forma que eu possa ser livre. Por isso, o Ho'oponopono é dizer, sinto muito, por favor, me perdoe. E depois, sinto muito, por favor, me perdoe. Pode-se dizer de maneira diferente, te amo, obrigado. Mirtilo, memes, etc. O conceito é que é minha responsabilidade total e não tem nada a ver com você, certo? Então você não está falando com a pessoa, mas com você mesmo, comigo mesmo. E especificamente estou falando com essa criança interior em mim que está sofrendo, porque eu a estou retendo. Com o Ho'oponopono, você está fazendo a pergunta, mas é um processo de comprometimento. Como você disse, você tenta se envolver com isso, mas com o Ho'oponopono é deixá-lo ir. Deixe ir, bum, o dado se vai, e de repente você recebe a inspiração de fazer algo que nunca apareceu para você fazer. Na introdução do Limite Zero, Joy Vitale fala sobre programas que se remontam ao início da existência. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, voltando de novo a Shakespeare. Quando fomos inicialmente criados no começo, não éramos nada, página em branco, sem dados. Perfeitos em todos os sentidos. Não tínhamos que ganhar dinheiro, não tínhamos que fazer essas coisas. Não havia dados se reproduzindo. E depois, desde a ausência de dados, o que Buda chamou de vazio, surge isto, o que Buda chamou de iluminação, a fonte de luz. E logo, esta fonte de luz decide, não sei porquê, não estou interessado. Decidiu criar cada um de nós. Nos criou a cada um de nós infinitamente zero. Foi assim que começamos. E o que significa ser infinitamente zero? Significa experimentar o céu na terra, nirvana. Arte, beleza, amor, até que algo apareceu e trouxe a escuridão. Você está nesse estado de êxtase, de nirvana? Se eu estivesse nesse estado, eu não estaria aqui, sentado com vocês. Estou aqui porque tenho coisas para deixar ir. Mas claramente você tem tido um nível considerado de sucesso baseado no que conseguiu esvaziar. O hospital psiquiátrico, eu não sei o que significa sucesso, em ajudar a curar pessoas. Não ajudo pessoas, só cuido de mim. Sou responsável, não estava interessado neles. Eles simplesmente apareceram em minha vida, dizendo, olá, você tem coisas que deve deixar ir. Eu disse, está bem. Eu não fiz isso para eles. Eles são espelhos para você? Mais importante, mais especificamente, mais precisamente, é que tínhamos memórias compartilhadas. Essa ideia de curar as pessoas é bobagem. Eu não fiz isso. Só estou aqui para ver o que está acontecendo comigo, que os mantinham idiotas, que os mantinham presos, aquele hospital. Foi por isso que eu fui, para fazer isso, para trabalhar em mim, não por eles. E se eles se beneficiariam, bem, mas não era essa a minha orientação. Meu objetivo era ser livre. Então, qualquer um que apareça na sua frente, por qualquer razão, ou atrás, você tem relações com aquela pessoa em algum nível. Nós compartilhamos dados. Você tem, em um sentido, compaixão pelas pessoas? Você é engraçada. O que significa isso, compaixão? Um sentimento no coração de conexão? Quer que eu seja bem sincero com você? Sim, por favor.
É bobagem. É como quando você está livre, a zero, não tem nada. Você está livre. Você não está nem apaixonado. Não tem nada dessas coisas que escuta, todo esse lixo. Você é nada. É o que Jesus disse. Escuta, procure primeiro o reino, o que é o nada, e verá a Deus. É nisso que eu estou interessado. Eu estou interessado em ver Deus em vocês. Se eu ver Deus em vocês, eu digo, perfeito, estou bem. Se deixo os dados irem, que são a hipoteca de minha alma, volto a zero e vou ver o que disse Jesus, vou ver Deus. Nada mais? Sim, nada mais. E porque vocês já eram perfeitos, e a imperfeição eram os dados que estavam em mim, não em vocês. Esta ideia sobre salvar ou limpar o hospital é engraçado. O universo inteiro ri. O universo não está interessado em salvar ninguém. Está interessado que um seja 100% responsável. E então o universo cantará Aleluia, Aleluia. Então isso realmente aconteceu? Perdão, isso descrito no livro quando estava trabalhando no hospital psiquiátrico. O que realmente aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que você fez a limpeza em si mesmo e aquelas pessoas foram curadas. Deixe-me ser mais preciso. É muito importante ser preciso. Quando eu cheguei no hospital, não era um trabalho que eu queria fazer, mas eu tinha um amigo lá que disse, precisamos de ajuda. Eu disse, bem, posso fazê-lo. Me dê os nomes das pessoas, posso fazê-lo de qualquer lugar. Não preciso estar ali. Ele disse, não podemos porque são informações confidenciais. Depois de 1 ano ou 2, finalmente, fui. E quando cheguei, todas as celas de isolamento estavam sendo usadas. Havia pessoas, várias pessoas, diariamente usando camisas de força. Havia agressões físicas e verbais no recinto. Então, eu apenas fiz minha limpeza. O que estava acontecendo em mim que fazia com que eu estivesse experimentando a descarga vazando, sem que ninguém a estivesse usando, o chuveiro funcionando, sem ninguém ali. Então, comecei a limpeza. E uns meses depois, sem fazer nenhum esforço, as celas de isolamento estavam vazias. Não havia ninguém nelas. A violência acabou. Ao passo que levaria anos para as pessoas começarem a retornar para casa. Elas estavam voltando para casa. Eu estive lá por 4 anos. Talvez o tempo de retorno era de 3 a 4 meses. Essencialmente, fiz o trabalho em mim mesmo. Embora não tivessem nenhum programa de trabalho, começamos a fazer coisas como bolachas. Imagine toda aquela gente supostamente louca, fazendo bolachas, engraxando sapatos, lavando carros, coisas que ninguém pensava. Eu não planejei isso, apenas fizeram isso. Não fui lá e disse, vamos ver se podemos fazer alguma coisa, um novo trabalho. Não foi assim. Ninguém podia sair daquela unidade sem uma autorização. Mas depois, não sei se 1 ano ou 2, depois fomos capazes de ter um programa de corrida, programa de tênis, mas eu não fiz nada, só fiz a limpeza em mim mesmo. E observava neles o que Deus pôde fazer. E uau, acho que devo fazer mais limpeza, ao invés de ficar incomodado e preocupado. Algumas pessoas funcionários chegavam na enfermaria e a enfermaria enlouquecia. Eu percebia isso e eu limpava, ao invés de dizer, eu notei que quando fulano chega aqui, todo mundo fica louco. Oh, o que está acontecendo comigo? O que faz com que quando essa pessoa apareça, todo mundo fica louco? Eu trabalhava nisso. Isso tem a ver com vidas passadas ou você não lida com isso?
Eu não lido com isso, só lido com memórias, o que está acontecendo comigo, que estou experimentando isso. Pode até haver essas coisas, podem surgir, mas estou mais interessado em centralizar no que está ocorrendo comigo, com os meus dados que fazem eu estar experimentando você. Se eu estou experimentando você, de qualquer modo, 11 milhões de dados que eu não estou ciente me fazem experimentar você. Eu estou disposto a fazer a limpeza, porque não tenho ideia, absolutamente a menor ideia. Dr. Hewlett, já teve a experiência de estabelecer uma limpeza em uma situação com alguma pessoa que está em sua frente, uma pessoa que tem uma doença terminal, e você fez a limpeza em si mesmo, e ainda assim a pessoa morreu? Já teve essa experiência? Não sei sobre o que você está falando. Essa ideia de intenção, de novo, é um conceito baseado em dados. Ninguém tem intenções. Essa ideia, quer dizer, as pessoas que ganham muito dinheiro não têm a intenção de ganhar muito dinheiro. Elas apenas ganham porque há certos dados nelas que as criam. Mas alegar que eu sou bom, mas olhe para a situação financeira. As pessoas que se pensava ser supostamente boas, que escreveram todos aqueles livros, estamos descobrindo o contrário. Então, a ideia de intenção é estranha para mim. Não sei o que significa. Ok, talvez eu use uma palavra diferente então. Já esteve em uma situação o tempo todo em que alguma pessoa, o tempo todo. Eu acabei de retornar do Japão e uma mulher se aproximou de mim, uma pequena mulher, bonita, e me disse: fui diagnosticada com câncer terminal e vou estar morta em 3 meses. Então, eu só fiz a limpeza. Ela se aproximou, olhou para mim, me abraçou, eu a abracei enquanto fazia a limpeza, mas, escutem, eu não sou Deus, não estou aqui para salvar ninguém. Isso é um trabalho da divindade, não meu. Meu trabalho é dizer: sinto muito, por favor, me perdoe. Não estou aqui para atuar como Deus e dizer: se eu limpo, eu posso te salvar. Não faço isso. Pode nos dizer mais especificamente o que fez dentro de si mesmo quando essa mulher com câncer apareceu? O que você limpou em você mesmo? Enquanto eu a abraçava, eu dizia à divindade: obrigado por me dar esta oportunidade dessa senhora aparecer para que eu pudesse olhar para mim e perguntar-me o que está acontecendo comigo que eu gostaria de corrigir. E então eu disse à divindade: sinto muito, o que estava acontecendo comigo, e há uma técnica especificamente usada por mim, que são únicas, mas basicamente estou pedindo à divindade: sinto muito, me perdoe pelo que seja que está acontecendo comigo, para esta mulher aparecer em minha vida fazendo que eu experimentasse, ela dizendo para mim: eu fui diagnosticada e eu tive que trabalhar nisso. Tive que trabalhar com alguém dizendo que ia morrer em 3 meses. E, novamente, as pessoas podem ajudar. Se o médico disse que ela só tem 3 meses de vida, ele não pode ajudar. São os dados nele. Agora, a pergunta é: quem vai? Em algum ponto, quem vai começar a deletar os dados? Mas é tão fácil. Podemos deletar todos os dados? Perdão? Podemos deletar todos os dados? Isso é um trabalho de Deus, não meu. Meu trabalho é pedir. O trabalho da divindade é apagar, de modo que eu possa dizer à divindade. Ocasionalmente eu digo: vamos depressa, vamos. Buda deletou todos os dados, pelo que você sabe? Você teria que conversar com Buda. Então, quando pensa nos mestres iluminados do planeta, você não necessariamente pensa neles como tendo os dados deles deletados, ou pensa: não, eu não estou interessado se Shakespeare é um mestre escolhido. Estou mais interessado em algumas percepções que possa usar para obter algumas ideias. Por exemplo, de Shakespeare, a ideia de pobre alma. Como é? Pobre alma? Essas forças rebeldes que se enraizam. Então Shakespeare já dizia: olá, o pecado ou a ordem está na alma. Ah, claro, não fora, em algum lugar. Essas forças rebeldes que Shakespeare chama
Mágoas há muito esquecidas vão se reproduzir de novo. Se reproduziram antes, vão se reproduzir de novo. A tragédia é que não sabemos disso. Essa é a tragédia.